Vendi 9 meses da minha vida. Hoje é meu aniversário de 32 anos e desde fevereiro a gente tá trabalhando e vivendo no mesmo pedacinho de terra. E não é um pedacinho de terra como uma praia paradisíaca, uma agradável casa no campo ou até mesmo uma metrópole cheia de vida e entretenimento. É um pedacinho de terra no meio do deserto australiano onde a cidade capenga mais próxima tem 15 mil habitantes e fica a 300 quilômetros de distância. A rotina isolada por aqui se resume em bater o ponto, voltar depois de 9 a 11 horas de trabalho e todo dia fazer a mesma coisa. Um padrão básico que provavelmente muitos de vocês vão se identificar. Nos poucos momentos de folga, tu tá cansado demais para fazer qualquer coisa significativa. Quando tu percebe, dias se transformaram em semanas, semanas em meses e meses em anos. E o que parecia uma vida longa e cheia de possibilidades passou num piscar de olhos. Infelizmente, não dá pra voltar atrás. Eu vendi 9 meses para esse emprego aqui. Tem gente que vende ininterruptamente aí 40, 50, 60 anos. Às vezes o preço pago é justo, mas eu arrisco dizer que na maioria das vezes nem tanto. Nesse clima de reflexão de aniversário e aqui do alto da sabedoria que os 32 anos acabaram de me trazer, eu queria bater um papo sobre como dar mais valor para o momento presente. E qual que eu acho que é o segredo para levar uma vida que não vai passar na velocidade da luz. Tem ninguém vindo não? Fala, gente! Meu nome é Eduardo, junto com a minha namorada Nicole, nós mostramos aqui nesse canal, dentre outras coisas, muito dos trabalhos aleatórios que nos permitem fazer o que a gente mais ama, que é viajar. A gente começou esse estilo de vida lá em 2019, desde então a gente já fez tudo que é tipo de trabalho. Mas nunca antes a gente tinha ficado tanto tempo em um único lugar. Em um lugar que realmente não tem nada para se fazer. White Cliffs é um vilarejo no meio do deserto australiano que tem cerca de 150 habitantes. Um turista que vem para cá, e acreditem, vem bastante, consegue ver tudo que a cidade tem para oferecer em menos de um dia. A gente já está aqui há 264 e contando. Ah, mas ninguém tá obrigando eles estarem ali, né? Não, mas esse trabalho, além de nos fornecer acomodação e refeições gratuitas, também nos permite fazer muitas horas de trabalho e guardar quase tudo que a gente ganha pensando nos nossos planos futuros. E é por a gente estar aqui há tanto tempo fazendo a mesma coisa que a gente tem essa sensação de estar vendendo as nossas vidas. E apesar de que essa venda esteja acontecendo por um bom valor financeiro, a gente está vendendo em nome de um futuro que, apesar de provável, é incerto. Incerto porque a gente aposta que amanhã a gente vai estar vivo e com saúde para colher os frutos do trabalho de hoje, o que nem sempre é o caso. E eu sei que deve ter alguns de vocês aí pensando. Ah, tá bom, os bonitos descobriram a vida adulta e o capitalismo só agora. É óbvio que a gente tinha consciência da armadilha inescapável, pelo menos para quem não nasceu em berço de ouro, que a vida nos impõe. A gente tinha essa consciência desde a época que a gente ganhava R$ 1.500 no Brasil e eu ficava no ônibus ouvindo Pink Floyd, olhando pela janela e pensando como eu queria mais para as nossas vidas. Era nessa época que eu via muitos conteúdos para me inspirar a sair da minha desconfortável zona de conforto. E o que antes era uma consciência do problema se tornou uma vontade de mudança que crescia cada vez mais. Inventamos uma montanha de consumo supérfluo e o que estamos gastando é tempo de vida. Porque quando eu compro algo, não lo compras com plata, lo compras com o tempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder a liberdade. E se tu não nasceu rico, que nem a gente,
como fazer para que o tempo de vida que inevitavelmente a gente vai ter que vender renda mais. A gente encontrou o nosso caminho, que não é o único, através do visto chamado Work and Holiday, que nos permite e nos permitiu viajar e morar na Nova Zelândia e na Austrália nos últimos 5 anos e trabalhar legalmente sem limitação de horas também. Então, ganhando numa moeda forte que nos permite guardar dinheiro para as viagens, para os nossos planos futuros, isso mudou o nosso patamar e hoje em dia a gente tem muito mais liberdade do que a gente tinha quando a gente trabalhava no Brasil. Mas percebam que até isso pode ser uma armadilha. Poderia ser ganancioso e simplesmente, eu quero seguir aumentando a minha conta bancária, aumentando, porque aqui paga muito bem, então vamos ficar e vamos conseguir um emprego permanente. A gente podia ter aceitado alguma proposta das propostas que a gente teve para ficar mais em outros empregos. Porém, isso seria em nome de quê? Só ganhar dinheiro, porque aqui paga muito bem, a gente pode seguir aumentando nossas contas bancárias e vamos deixando o que a gente realmente ama para depois, e para depois, e para depois. Pode ser que os planos futuros realmente nunca cheguem. Então é muito importante buscar equilíbrio. Foi essa busca por equilíbrio que a gente teve nos últimos anos, trabalhando intensamente por alguns meses para depois aproveitar intensamente por outros meses. Sempre deixando uma boa parte do que a gente consegue guardar de lado, pensando num futuro que, apesar de incerto, é provável que venha e a gente não vai ter a mesma força de trabalho mais. E esse é o segredo para uma vida longa. Não necessariamente numericamente falando, mas, por exemplo, se eu morresse hoje, aqui, agora, atropelado, no dia do meu aniversário de 32 anos, sim, seria uma tragédia, mas eu sinto, com as experiências que eu já tive, que eu vivi uma vida inteira. Os últimos 9 meses não trouxeram um caminhão de estímulos e experiências, principalmente quando a gente compara com os nossos últimos 5 anos, mas serviram seu propósito. E é preciso saber que às vezes períodos como esse são necessários. E também é preciso saber que tu precisa achar pequenos prazeres durante esses períodos. Sim, White Cliffs é um vilarejo no meio do nada. E sim, eu sempre me pergunto se os moradores locais que vêm todos os dias beber a mesma coisa no mesmo horário sentem a vida acelerando e escapando ao seu redor. Mas aqui também experiencio as amizades de uma pequena comunidade que nos abraçou como nunca antes nessa vida mochileira. Respiro fundo o cheiro de terra molhada depois de uma rara tempestade no deserto, aprecio a chance de ver o pôr do sol espetacular de cada dia e fico impressionado com a quantidade de vida selvagem que compartilha as ruas da cidade com a gente. Mas já tá quase chegando a hora de partir para a próxima experiência, porque a vida é curta e o mundo é grande. Se vocês chegaram até aqui, e não tô falando só do vídeo, tô falando desse ponto da existência da vida de vocês, e ainda se sentem muito perdidos, como eu me sentia antes de começar essa vida mochileira, eu queria ler um trecho desse livro aqui, do Tim Minchin, que é um artista que, assim como várias outras influências que vocês viram ao longo desse vídeo, ajudou a moldar muito da minha visão de mundo hoje em dia. E naquela época, e ainda hoje, eu me identifico muito com esse texto, que eu acho muito bom. Me permitam algumas travadas, porque eu vou estar fazendo a tradução do inglês para português em tempo real. E o nome do livro, assim como o início desse texto, é Você Não Precisa Ter um Sonho. As pessoas em show de talento sempre falam sobre seus sonhos. Tudo bem, se tu tiver alguma coisa que sempre sonhou no fundo do seu coração, vá atrás disso. Afinal, é algo para fazer com o teu tempo. E se for um sonho grande o suficiente, vai levar a maior parte da tua vida para atingi-lo. Então, quando tu chegar nele e começar a encarar a insignificância que aquela conquista representa, tu vai estar quase morto. Então, na verdade, nem vai importar. Eu nunca tive um desses grandes sonhos. Eu sou um grande advogado apaixonado pela dedicação da perseguição de objetivos de curto prazo. Ser microambicioso, baixar tua cabeça e trabalhar com orgulho em qualquer coisa que esteja na tua frente. Tu nunca sabe onde vai parar. Tu só precisa ficar atento que a próxima oportunidade que é digna de ser perseguida provavelmente vai aparecer na tua periferia. Por isso que tu precisa ser muito cuidadoso com sonhos de longo prazo. Se tu focar muito no que está lá na frente, tu não vai ver aquela coisa brilhante aqui no canto do teu olho. E tu não precisa saber o que tu vai fazer com o resto da tua vida. E eu não estou falando para sentar e fumar um baseado durante o dia inteiro. Mas também não entre em pânico. A maior parte das pessoas que tinham certeza da carreira que queriam seguir aos 20 anos estão tendo crise de meia-idade agora. Eu acho que é um absurdo a ideia de buscar significado num conjunto de circunstâncias aleatórias que acabaram acontecendo depois de 13,8 bilhões de anos. Deixe para outros humanos achar que o universo tem um significado e um propósito para eles. Entretanto, eu não sou nenhum nihilista. Eu não sou nem mesmo um cínico.
Na verdade, eu sou muito romântico. E essa é a minha ideia de romance. Você logo mais vai estar morto. A vida às vezes vai parecer longa e dura, e meu Deus, como é cansativo. Em algumas vezes você vai estar feliz e outras vezes vai estar triste. Então você vai envelhecer, então você vai morrer. Existe apenas uma coisa sensível a fazer com essa existência vazia. E isso é preenchê-la. E na minha opinião, até que eu mude, a vida é melhor preenchida por aprendendo o quanto você puder sobre o quanto você puder. Tendo orgulho em qualquer coisa que você estiver fazendo, demonstrando compaixão, compartilhando ideias, se exercitando, sendo entusiasmado. E aí tem o amor, a viagem, vinho, sexo, arte, crianças, caridade, trilhas, mas vocês já sabem de tudo isso. É uma coisa incrível e excitante, essa pequena vida sem sentido. Boa sorte!